Uma das coisas mais difíceis e doloridas num processo de recuperação do burnout é a questão da gente conseguir assumir a nossa parcela de responsabilidade sobre tudo o que aconteceu com a gente. Só que entender isso ou não é o que vai fazer você se curar ou não. Sabe essa sensação que parece que a gente veio ao mundo com algum defeito? Que parece que a gente não é bom o suficiente? De que a gente não consegue fazer o que tem que ser feito com esforço suficiente? De que de alguma forma que a gente não sabe explicar, a gente tá muito errado? Porque a gente acorda desanimado e vai dormir desesperado? Porque a gente não consegue se realizar com o que parece que tá fazendo tão bem para todo mundo? É uma sensação muito comum em quem chega a um burnout. E essa sensação de não ser bom o suficiente causa o que na gente? Faz a gente não confiar no nosso jeito de ser, né? Porque eu olho em volta e obviamente eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Porque as pessoas conseguem coisas boas e eu não. Tô sempre me ferrando. E eu devo ter culpa nisso então. Talvez eu não esteja me esforçando o suficiente. E quando eu não confio em mim mesma, o que acontece? Eu passo a depender da validação externa. Eu começo a focar toda a minha atenção no feedback das pessoas, na avaliação, no julgamento, na opinião que as pessoas têm sobre mim. Eu preciso ouvir de alguém que eu sou boa para eu conseguir acreditar que eu sou boa o suficiente. Porque eu olho aqui e eu acho que eu estou fazendo tudo errado. E se uma pessoa me fala que eu não sou boa o suficiente, eu esqueço tudo aquilo que eu aprendi sobre mim com as outras pessoas que me elogiavam e eu foco toda a minha atenção, todo o meu esforço nessa ideia de que eu não sou boa o suficiente, como acabaram de me falar. Tipo, eu sabia. E a gente fica preso nesse lugar, sempre procurando agradar, sempre evitando críticas a qualquer custo, sempre esperando que as pessoas prestem atenção na gente, sempre temendo um julgamento ruim, sempre pisando em ovos para não fazer nada errado, querendo controlar tudo. E isso demanda tanto da nossa atenção que a gente esquece de prestar atenção nas nossas necessidades, no nosso bem-estar, nos nossos sonhos, nas nossas vontades, nos nossos limites, no que nos faz mal, em quem nos faz mal. E quanto mais a gente prioriza esse feedback externo, menos a gente confia na nossa capacidade de lidar com as dificuldades, com os problemas e com os desafios que a vida traz. E aí a gente começa a ter muito medo dessas dificuldades, desses problemas e desafios da vida. E isso faz a gente ficar ansioso, esperando que aconteça sempre o pior. E fica fazendo aquelas fanfics na cabeça, sabe? Que a gente fica imaginando as situações que podem ser ruins, ficando piores e piores e piores, até que chega uma hora que a gente tá sofrendo muito naquela situação no futuro. E aí a gente começa a achar que a vida é muito pesada, muito dura e muito injusta. Porque a gente não tem os recursos emocionais para lidar com ela. E isso, gente, é altamente estressante. Vou resumir aqui tudo que eu falei para você entender o ciclo de angústia em que a gente fica preso. É uma coisa meio assim, ó. Não confio em mim. Fico dependendo então da validação e da opinião das pessoas. Não me julgo capaz de lidar com a vida. Tenho muito medo. Fico muito estressado. Não confio em mim. Dependo da validação das pessoas. Você entendeu? A gente fica preso nesse ciclo altamente estressante, se sentindo muito impotente em mudar a situação em que a gente se encontra, que é sempre a de muita angústia diante do que a vida pode trazer. Não confio na minha capacidade, fico dependendo da validação das pessoas, isso faz com que eu me julgue incapaz de lidar com a vida, isso me faz ter muito medo, isso me estressa profundamente. Estressada, eu não consigo confiar na minha capacidade. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, que talvez você sinta um pouquinho de raiva de mim, mas eu peço que você espere passar, e volte aqui e continue ouvindo o que eu tô falando. Minha pergunta é, o que a empresa em que você trabalha ou trabalhava tem a ver com esse ciclo da angústia em que você tá preso? Nada. Por isso, não é certo você começar a acreditar que a empresa em que você trabalha ou trabalhava
por ter feito o que quer que ela tenha feito com você. Seja a única responsável sobre o que você está passando agora dentro de um burnout. E antes de continuar, vamos deixar muito claro aqui que culpa é diferente de responsabilidade. Quem tem culpa pelo seu burnout? Ninguém. A culpa do seu burnout, do meu burnout, é a cultura em que a gente está inserido. A gente, eu, você, sua família, a minha, seus amigos, os meus, a empresa que você trabalhava, a minha, seu chefe, o meu. Todos nós vivemos dentro de uma cultura. Essa cultura, que hoje a gente pode chamar até de cultura dos coaches, embora ela venha se formando há muitos e muitos e muitos anos, desde lá da Revolução Industrial, é a culpada pelo nosso burnout. Agora, quem tem responsabilidade sobre o seu burnout? Todo mundo. A empresa que te sobrecarregou, que não te apoiou, que provavelmente incita a competição individual e passa pano para assédio. Seu chefe, que provavelmente é um bosta e não sabe administrar as demandas de uma equipe com assertividade. Sua família, que de alguma forma fez com que você passasse a não confiar em você mesmo. O governo, não esse de hoje, todos eles, que tira o que pode tirar de você e não te dá nada em troca. E não tá nem aí para a insegurança financeira em que você vive. E aqui vem a parte que é muito difícil do burnoutado aceitar. E você também. Você tem sim responsabilidade sobre o seu burnout. E eu pelo meu. Não é culpa, responsabilidade. Nós fizemos escolhas. Nós fizemos o melhor que a gente podia com os recursos que a gente tinha. Mas nós fizemos escolhas. Nós temos responsabilidade pelo que aconteceu conosco. Mas isso é bom, viu, gente? Porque quando a gente culpa alguém pelo que acontece com a gente se coloca num lugar de vítima. E a vítima, ela fica empacada. Porque ela não pode fazer nada, ela é vítima, ela não tem poder nenhum. Agora, uma pessoa que consegue assumir a sua parte de responsabilidade no que aconteceu com ela, consegue se levantar e entender até onde foi responsabilidade de outras pessoas, das circunstâncias, e até onde foi a responsabilidade que ela pessoalmente teve sobre aquilo. E ela assume ali um compromisso de mudar as coisas que ela pode mudar, que podem interferir para que no futuro ela não volte a passar por uma situação como essa, no que depende dela, como ela faz novas escolhas. Isso não quer dizer que você não deva processar a sua empresa se você achar justo, que você não deva cortar a relação com familiares tóxicos se você achar que esse é um grande problema na sua vida. Você foi vítima da sua empresa. Você foi vítima, sei lá, do seu chefe. Você pode ser uma vítima da sua família. Só que aí você precisa fazer uma escolha. Você vai ficar se sentindo vítima para sempre, apontando, fulano é o culpado, Beltrano é o culpado pelo que aconteceu comigo, e lamentando o seu azar, e tentando que as pessoas validem a sua dor e vejam como você realmente é uma pessoa que sofre muito? Isso resolve alguma coisa na sua vida? Mas é uma escolha, você pode escolher ficar nesse lugar. Ou você pode falar, bom, esse puto aqui, vou processar. Este puto aqui, vou bloquear. E eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha saúde, vou entender o que eu poderia ter feito diferente. Vou entender por que eu não consegui fazer diferente e como eu posso aprender a fazer diferente a partir de agora. Ficar falando que a culpa não é sua ou que a culpa é de alguém não vai fazer você sarar. O que faz você sarar é assumir a sua responsabilidade nisso aqui. Entender que burnout não é uma exclusividade do seu trabalho. E procurar ajuda profissional para que você consiga quebrar esse ciclo da angústia em que você está preso, que te estressa, que te deixa infeliz e que te adoece. Tudo o que for relacionado à sua vida é responsabilidade sua. Para de pôr a culpa nos outros, porque senão você não vai conseguir sair desse lugar em que você está.